Olá, queridos alunos do canal Valentes da História. O tema de hoje é independência. Eu sei que a galera tá muito afim dessa aula aí, a gente combinou que ia fazer, tá? Tem muitos pedidos para regência. Eu vou entrar em regência, mas eu acho legal a gente falar um pouquinho da formação partidária na independência, falar um pouquinho do primeiro reinado para a gente ir para a regência. Eu vou atender alguns pedidos de alunos meus, de pessoas do canal. Então eu vou estar fazendo isso para vocês, tá? Aguardem os próximos vídeos, tá? Além de eu vou botar também um conteúdo também voltado para o pré-veste. Pretendo falar de uma aula de filosofia de Maquiavel aqui também, tá? Para a gente ser justo e passar conteúdos para todos. Vamos lá falar um pouquinho de independência? Então vamos junto, tá? A gente vai falar a formação, né, das forças políticas atuantes e dos partidos ali no processo de independência. A gente tem um partido português, que é formado por portugueses e os interesses deles estão ligados a quem? A questão da metrópole, tá? E aí eles defendem, né, o retorno do pacto colonial, tudo que favorece a metrópole portuguesa, tá? Vamos lá, e o Partido Brasileiro, que tem duas correntes, que seria a corrente radical ou democrática. Essa corrente já está voltada ao quê? A questão, né, dos pequenos proprietários, dos militares, pequenos comerciantes. Já é um partido, né, um pouquinho mais popular, tá? Não tão popular assim, tá? Mas é um partido um pouco mais popular. Ele defende a participação popular, ele tem um pensamento mais democrático, tá? E aí a gente tem a corrente conservadora ou aristocrática. O que seria essa corrente? Seria a elite agrária, que apoiava a separação, né, da monarquia constitucional, rejeitava uma participação popular, tá? Seria os cafeicultores, os grandes proprietários de terra, né? Seria a elite, né, daquele período. Então vamos falar um pouquinho desse contexto, tá? A gente vai falar das causas da independência agora, tá? A primeira causa seria a tentativa de recolonização do Brasil. Pensa comigo, se você experimenta a liberdade, você vai querer ser recolonizado? É óbvio que não. Então, o Brasil já tinha passado pelo processo de abertura dos portos, já tinha sido elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves em 1815, todo mundo sabe disso. Será que o Brasil vai querer voltar à mesma condição de colônia? É óbvio que não, gente. Então, essa tentativa de recolonização vai ser o principal motivo. Também o rígido controle de impostos, né, fiscal, né, de Portugal em cima do Brasil. Eles vão querer essa emancipação devido a isso também. E a necessidade de uma participação política. A elite agrária queria participar do processo de independência, gente. Né? O Partido Brasileiro, da ala conservadora, a elite, ela queria compor, ela queria estar envolvida. Tanto é que quando a gente for para o primeiro reinado, a gente vai ver uma confusão relacionada a isso, que é a Constituição de 1823. Né? Quando Dom Pedro ele dissolve a Assembleia Constituinte, né? Exila, prende, expulsa todo mundo, porque essa elite ela vai tentar fazer uma Constituição que diminui os poderes do imperador. Ou seja, ela quer participar mais da política. E Dom Pedro não vai aceitar e vai impor o poder moderador. A gente vai ver isso na próxima aula que a gente for postar aqui relacionada a militar. Então, você vai ter uma necessidade de participação dessa elite. E isso vai gerar um atrito muito, né, contundente nesse processo. Então, vamos lá. A elite agrária, ela se aproximou de Dom Pedro, né, o Partido Brasileiro era conservadora, tá ali aliciando, né, o Partido Brasileiro tá ali aliciando Dom Pedro. E Dom João percebe isso. E Dom João, ele vai mandar uma carta exigindo o retorno de Dom Pedro, a primeira carta, né? Vem pra casa, filhote, vem que esse povo aí, né, tá fazendo tua cabecinha, vem pra cá, independência não, né? E Dom Pedro, ele diz que fica, e esse é o famoso dia do fico. E aí a gente vai ter vários processos atrelados a isso. Dom Pedro, ele vai continuar ali atrelado ao Partido Brasileiro. Num dado momento, né, ele vai estar ali perto do Ipiranga, ali, né, na região. E quem vai estar dentro do processo de independência, auxiliando ele ali, é a Leopoldina, a esposa dele, tá? Uma figura feminina que está dentro desse processo, né? Vai receber a carta, né, exigindo a segunda carta, o retorno de Dom Pedro para Portugal. E ela mesma vai redigir junto com o Bonifácio o processo de independência ali, a carta ali, né, a documentação que vai dar a independência. Ela vai redigir, né, a parte formal e Dom Pedro vai proclamar, né, a parte
representativa dessa independência lá no Ipiranga, tá? E aí você vai ter a independência do Brasil. E aí o que a gente pode falar sobre esse processo de independência? Primeiro, que a independência, né, ela não vai atingir todas as camadas da sociedade, não. Nem todo mundo vai pegar independência, não. Você vai ter alguns processos de resistência, principalmente ali na região Nordeste, Piauí, Maranhão, né, Bahia ali, né, as regiões ali do Nordeste, você vai ter uma recepção daquilo ali, a Cisplatina, que seria o Uruguai, tá? Eles não vão aceitar esse processo de independência. Dom Pedro vai ter que mandar milícias ali para acalmar, aplacar o povo lá, principalmente a região Nordeste, porque você tem uma incidência de comerciantes portugueses. Então vamos pensar nessa região Nordeste, tem uma incidência de comerciantes portugueses, ou seja, partido português, uma maior incidência. É óbvio que eles não vão aceitar assim, do dia pra noite, essa independência. E você vai ter vários processos relacionados a isso. Dom Pedro vai ter que mandar milícia, né? Outro ponto interessante dessa independência, tá? Vai ser o início da nossa dívida externa, né? Porque para reconhecer a independência, Portugal vai pegar um empréstimo com a gente, com a Inglaterra, gente. A gente vai começar a ficar endividado ali, né? E aí Portugal reconhece após, mediante pagamento da dívida lá, né? E o Brasil se torna independente. Vamos pro próximo tópico, né? Vamos falar de reconhecimento da independência. Isso cai na ESA, tá? Toma cuidado. Quem é militar, né? Quem quer a área militar tem que tomar um cuidado imenso. Não confundir o empréstimo, que foi a Inglaterra, com reconhecimento de independência. Reconhecimento de independência foi os Estados Unidos. Professora, por que os Estados Unidos reconheceu a independência? Porque ele é amigo do Brasil? Ah, para, gente. Estados Unidos é amigo de alguém? Não, gente. Estados Unidos ele vai reconhecer esse processo de independência porque ele está ali dentro do processo de doutrina Monroe. Senhora, o que é a doutrina Monroe? É uma doutrina de aproximação dos Estados Unidos, né, para deter eles como o mercado, né, latino-americano. Ele vai se aproximar dos países recém-independentes, vai reconhecer, vai ficar amiguinho, entendeu? É América para os americanos, você tá entendendo a ideia? Estados Unidos ele não é bobo, né? E aí ele vai reconhecer, vai ser o primeiro. Não, você é independente total, assim, reconheço total. Isso cai, tomem cuidado que isso cai. Outra questão importante sobre os limites da independência. Eu queria falar, e essa também serve para o Prevés, né? Militar também é interessante entender isso. A independência, ela muda as coisas para quem, tá? Para quem que essa independência vai mudar as coisas? Ela vai mudar as coisas somente para a elite agrária, que vai estar ali dentro do processo, tentando uma participação política, vai ser independente, somente para quem está nas altas esferas. Ela não muda nada na vida da população. Você tem uma população ainda, né, sem os direitos, né, básicos ali, uma população, né, que vai passar por crises financeiras ali. Isso vai desembocar lá nas janelas de revoltas judiciais, porque não muda nada na vida do povo. Só muda para a elite, participação política. E, gente, a certeza de que não vai ser mais recolonizado, né? Ou seja, é vantajoso para uma elite, não é vantajoso para a galera que está lá embaixo, né? Então você não tem uma mudança social muito profunda com o processo de independência. Ela vem para a elite, tá? E, gente, essa foi a aula de independência de hoje, tá? Pensem nisso, pensem nesses processos, tá? A independência não foi uniforme, como eu falei, vai ter setores que não vão aceitar partido português, né? Ali, a região ali do Nordeste, da Cisplatina, algumas áreas ali do Nordeste da Cisplatina, ela não vai atender a todos, tá? Como as camadas populares. Então, o processo de independência foi um processo um processo elitista. Entenda isso e utilize isso para você compreender futuramente as aulas, tá? E foquem na questão dos partidos que foi explicado inicialmente nesse vídeo, porque isso vai ser muito importante quando eu for dar aula de regência, falar das novas formações de partido, segundo o reinado. Então, os partidos, eles têm as mesmas qualidades, só vai mudar um nomezinho, tá? Então, preste atenção. Aprendeu agora? Vai aprender em todas as aulas que vierem adiante, tá? Essa foi a aula de hoje, Independência do Brasil, no canal Valentes da História. Compartilhem, sigam e continuem curtindo aí, que a gente vai estar postando conteúdo sempre para vocês. Titia ama vocês, tá? Bons estudos aí em casa.